certinho, né? Tem que ser. Esse eu acho Tem que é a que maior ser. problemática ali. Como a gente já trabalhou nos dois lados da moeda, A gente sabe como é que é, né? Não é fácil, às não. vezes a Aline conta melhor isso do que eu, né? Ainda tá com o processo pronto para despachar, mas você não consegue marcar uma reunião. É verdade. É mesmo? E assim, a dificuldade é essa, porque às vezes você precisa conversar com o órgão, entender o que está voltando, né, Ana? Tentar verificar, tentar sair um pouco dali, vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar, e você fica 2, 3 semanas para marcar, e aí às vezes a pessoa está indo em cima querendo, é difícil. Não, imagina. É difícil. Você tá doido, moço. E assim, tem alguma coisa que dá pra fazer que... Né, alguma prática, alguma coisinha ali que dá pra acelerar um pouco esse processo? Olha, o profissional tem que estar com o estudo Em dia, né? alinhadinho aí. Os relatórios têm que estar o mais alinhados possíveis. Atentar a todos os detalhes. O empreendedor, quanto menos emoção ele pôr, melhor. É verdade. É melhor, né? É verdade. Porque ele tem que pensar de forma bem Ele já tem que fria, entender assim. ali que o negócio vai Entender demorar. Que tem que ser prévio, que vai tranquilo. demorar, vai impactar ali no futuro. Tem que usar as tecnologias, né? Sim. A nosso favor. Então, a gente tem drone, a gente pode comprar, tem imagens de satélite, tem os programas, tem que trabalhar com o que tem de recurso, Sim. o melhor que tem. E tentar não cometer nenhuma infração ambiental. Sim. Como eu disse, a infração ambiental atrapalha todo o processo. Às vezes você está caminhando aí com um estudo, tudo bonitinho, fez seu relatório, contou aí a realidade, o empreendedor vai lá, entra com o carro na frente dos bois e aí compromete todo o seu estudo aí. Na hora que o analista vai ver seu projeto e falar, mas você está fazendo isso, fez aquilo, não condiz com a realidade. Isso acontece com Acontece. frequência. Viu? É isso que eu ia perguntar. Com frequência. Mas me dá um exemplo de uma situação comum, por exemplo, que acontece isso aí. Um caso comum que repete várias vezes, assim, que você sempre vê nesse tipo de caso. Falar que vai usar uma área e usa muito mais. Ah, entendi. Aumenta a área. Aumenta a área, né? Apresenta uma área para o órgão ambiental e, na verdade, ele está aumentando a área. Sim. Quando vai ver fiscalização... Na hora da análise já vê. Na hora da análise automática, ele isso já que eu ia percebe falar no satélite, que né? a área é maior do que foi solicitado. Aí realmente dá um problema grande. É igual vocês falaram, aquela questão do histórico do satélite, né? A pessoa não tem noção de como é que funciona aquilo, que é muito certinho, né? É muito certinho. Se você pegar ali, você pode abrir na plataforma do Google, por exemplo, é simples, que todo mundo tem acesso. Você consegue jogar lá vários anos para trás e dias próximos agora. Exatamente. Então, o pessoal tem uma noção muito boa, né? Outra coisa que acontece às vezes ele vem para nós, o requerente, né, o empreendedor, e ele dá parâmetros mínimos. Dá os parâmetros mínimos para aquela atividade. Fala que vai usar uma área muito pequena, que a capacidade dele de operação é mínima e tal. Aí eu vou lá e faço uma licença para ele, com o que ele me passou. Sim. Né? Quem tá dando os parâmetros é ele, né? Não sou eu que dou os parâmetros. Não sou eu que falo quanto que você vai produzir por dia. Ele que me dá essa informação prévia. Faço a licença tá toda pronta. Aí bombou sua empresa, aumentei tudo. Aí ele acha que tá ok, que tá regular. Vem a fiscalização e aí sua licença não tá mais válida, porque sua licença é atrelada a uma área e uma capacidade de produção. Então ele vai ser autuado naquele momento. Quando acontece isso, o empreendedor ele tem que ir lá e recorrer a uma licença de ampliação do empreendimento. Isso que eu ia perguntar. Se o empreendimento ampliar no decorrer... Você pode ampliar, é normal. É normal, é isso que eu ia falar. É normal. Mas ele tem que ser, essa ampliação, o pedido de ampliação do empreendimento tem que ser prévio ao fato ocorrer. Né? Sim, eu falo assim, o cara tirou o encerramento dele, tá lá funcionando, belezinha, tudo regular. Aí ele quer expandir a empresa, ele tem que fazer um pedido tem que fazer uma solicitação. Uma solicitação nova, né? Porque na maioria das vezes não acontece. Não acontece. Né? Primeiro ele amplia, depois ele solicita. Entendi. É uma dificuldade que a gente tem. E assim, isso dá muito problema para ele, de ampliar primeiro e depois solicitar? Como é que funciona? Auto-infração. E aí a multa licença muito pesada. É corretiva, né? Pesado? Vem o auto de infração e vem a licença corretiva e ele pode sofrer embargo do empreendimento. Fechar tudo. Pode fechar tudo? Pode fechar tudo. É mesmo? É. Nossa, mas... Pode fechar tudo. Porque, na verdade, ele está atuando na irregularidade. Sim. Ele estava regular, agora não está mais. Deixou Né? de estar. Aí, geralmente, ele faz um TAC, né? É um termo de ajustamento de conduta. Tem alguns critérios, algumas atividades, assim, como você fazer isso. Você vai no Ministério Público, faz uma denúncia, assina um termo de ajustamento de conduta. Aí o Ministério Público te dá
esses parâmetros, um prazo para você corrigir e tudo, mas gera sanções. Sim. Então, tudo prévio é melhor. Com certeza. É isso que eu ia falar. A pessoa, né? A consultoria de vocês eu acho que seria o mais ideal para a pessoa. Que a pessoa, né? Eu falo assim, tem que ter um alinhamento muito grande entre os órgãos competentes para daquilo ali, vocês como engenheiros ali, consultores daquela pessoa e o próprio empresário. Exato. Porque se faltar esse alinhamento, às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa ali, ela faz e dá um tiro no próprio pé. É igual essa situação que você contou, do empresário te procurar, por exemplo, e do nada você faz ali todo, né, elabora tudo para ele e do nada ele tá com um negócio maior. E depois parece que a culpa é até sua e não é. Você fez errado, né? Pode ser, fez errado, é verdade. Sim, isso aí é uma errado. situação muito complexa, né? Porque se tivesse tudo muito certinho, falou assim, ó, é isso aqui, é a minha realidade mesmo, você fez em cima da realidade dele, mandou pra análise lá, ia dar 6 meses, por exemplo, vamos colocar no melhor dos cenários e não ia voltar nada. Isso aí, Exato. né? O ideal pro empresário, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um consultor. Sim, Desde quando ele pensou na concepção do empreendimento dele até depois da licença. Por quê? Quando ele pensou por ter as orientações, se ele vai precisar ou não, se ele não precisar e pegou a dispensa, meu trabalho em si encerra aqui. Mas Sim. se precisou de uma licença, geralmente a licença vem com cumprimento de medidas Condicionantes. condicionantes ambientais. E essas condicionantes têm prazos. Às vezes eles são recorrentes, não é uma vez só. sim. Então você vai refazer aquilo todo ano. Essas medidas, né, condicionantes seria reflorestamento, alguma coisa assim que o pessoal... Pode ser. Às vezes é reflorestamento, às vezes é cortina arbórea para evitar poeira. Às vezes vamos medir se seu empreendimento já é um efluente líquido. Vamos pensar aqui no mais básico de todos. O empreendimento lá na zona rural, não tem rede de esgoto, não tem nada, eu coloco uma fossa séptica. Aí, o que o órgão vai me pedir? Para eu monitorar essa fossa séptica, se ela não está contaminando o lençol naquela freático região. lá, né? Então, tem que mandar análise todo ano, tem que colher a amostra, mandar análise todo ano. E é isso aí anual. Meu empreendimento, pode ser que na cidade também, gera resíduos sólidos. O que esses resíduos sólidos? Lixo comum, vários tipos de lixo que a gente tem. Ele te exige a fazer o descarte regular e o monitoramento desses resíduos. Então, eu tenho que declarar todo ano para onde que eu mando esse resíduo, se eu estou pagando uma empresa para recolher, como é que é, e eu tenho que declarar isso também anualmente. Uma dúvida minha, crédito de carbono se aplica também a alguma realidade dessas empresas aí ou não? Só para empresas muito grandes, assim? Para algumas atividades, mais na parte rural, né? Mais rural, né? Mais rural, né? É mais rural. Mas tem as empresas que tem essa parte do crédito de carbono eu domino muito pouco. Mas tem empresas que para melhorar alguns índices, elas compram créditos. Isso. Então você tem por isso que eu ia falar, que às vezes a compra dos créditos facilita, né? Facilita. Dependendo do tipo de empreendimento. Mas isso é mais para o mercado. Já é mais para lá na licenciamento, é frente. O mais licenciamento aí pra- fica mais para trás, né? É. Pessoal, e né, um ponto que o pessoal colocou aqui, as audiências públicas, o que vocês têm a falar delas aí para nós? Quer falar? Bom, as audiências públicas... Jogou para ela, né? É porque ela trabalha muito com a audiência. A audiência pública normalmente é quando o empreendimento ele vai causar grande impacto para a população. Né? Então, realmente, é necessário uma consulta pública, porque pode gerar um transtorno, às vezes, locacional, às vezes uma fábrica que vai instalar, por exemplo. Para os moradores ali próximos, pode causar apesar de gerar emprego, mas pode causar ruídos, pode causar poluição. Então, assim, a população, por obrigação, deve ser consultada. Sim. Né? Então, a partir daí são gerados relatórios, né, Ana? Sim. O papel principal da audiência pública é trazer democracia ali para aquele espaço. Então, informar, consultar, deliberar. Uma vez a gente, eu trabalhando, né, conheci uma senhora que ela estava assim, muito possessa de raiva, porque eles iam instaurar uma mineradora lá na região que ela morava lá. E o que acontece, né? Só para contextualizar o caso dela, ela morava, mas a maioria do pessoal tinha casa de veraneio. Né? Ela morava ali numa região bem rural mesmo. Ela era uma das poucas moradoras do local. De fato. E ela tava assim, todo mundo tava super tranquilo com a mineradora indo pra lá, e ela não, porque ela morava. Aí falou assim, ó, mas sofreu os impactos. vai muito barulho, isso, aquilo, outro. Aí Porque gera um transtorno, né, para a pessoa que está ali próxima. Por isso é necessário ver a população em volta, no entorno. Mas, assim, é o custo e o benefício, né? Tem que ver o que é melhor, né? Sim. Progresso, Pode falar. Através das audiências públicas, a empresa também pode expor o trabalho dela. Sim. E o que é o trabalho dela? Às vezes
tem um impacto, mas tem uma medida mitigadora. É isso que eu ia Exato, falar. exato. A gente chega Então, nessa medida, né? E ela vai expor qual vai ser a medida mitigadora que vai ser tomada. Algumas medidas mitigadoras vão surgir de demandas que vão sair lá da audiência pública. Então, o estudo ele vai ser mudado. Estudo de impacto ambiental. Ele vai ser, não só de impacto, os outros também, de controle, né? De controle. Os de controle ambiental, eles vão ser mudados ao que nós tiramos lá da audiência pública. Então, as necessidades da população esse é o momento de Sim. ouvi-las. No caso dela, por exemplo, eles, na época, eles tinham proposto a ela uma realocação, né? Eles tinham uma outra área, que eles compraram essa área para poder realocar o pessoal. A grande maioria tinha aceitado, né, essa realocação, mas ela não, ela gostava daquele local ali. Aí, por isso que estava dando esse impasse. Divergência, né? Empresas de mineração, geralmente, como elas têm poder aquisitivo, né? Elas compram as áreas. Mas a gente tem um caso bem clássico disso, que é Paracatu. Esqueci o nome da empresa. Anglo Gold. É Anglo Gold? Anglo Gold. Não, que não é Anglo Gold, não. Porque Anglo Gold eu fiz até estágio lá. É na outra. É em Paracatu. A empresa dentro da cidade. Muito perto. Então, ela teve que mudar todo o processo dela por causa da proximidade da cidade. Então, detonação, principalmente. Tem uma detonação, o sistema de detonação deles é bem complexo, para não ter lançamento, para ter o mínimo de impacto, poeiras, tudo. Então, essa proximidade com a população realmente influi bastante. Lá em Paracatu tem um bairro que lógico que lá é uma situação muito diferente, tá, gente? Tô colocando isso aqui só para demonstrar mesmo. Eu trabalhei em Paracatu, trabalhei 1 ano em Paracatu, por isso que eu te falei da Anglo Gold. É Anglo Gold mesmo? É. Porque tem... Eu tô tentando lembrar, acho que pra mim é outra. Não, mas tem uma outra lá também. Tem uma acho outra. que é essa outra que é a empresa, que é mais vou até próxima. procurar depois, mas tem uma outra lá. Mas eu lembro que a gente atuando lá, tinha um bairro de lá, que na época se falou muito, o que aconteceria se o mesmo acidente que aconteceu em Brumadinho acontecesse em Paracatu. Tem um bairro lá que não tinha tempo de escape. Nossa, de tão próximo que era. Deus. Assim, você tinha, próximo mesmo. tinha todas as medidas, né? Tinha tudo. Era cheio de placa no bairro todo lá, mas na realidade, não existia um tempo efetivo de escape. Assim, só que lá a construção da mineradora ela era bem diferente, sabe? Ela não era igual a de Brumadinho, é uma construção bem mais sólida do que a de Brumadinho. Então era muito, muito difícil de acontecer. Mas se acontecesse, numa possibilidade muito absurda, o bairro em si praticamente não se safava, não. Dada essa proximidade mesmo. Muito próximo. Né? Na mina do Córrego do Feijão já era um pouco mais distante, né? Era mais afastada da cidade. Então ela não atingiria a cidade de Brumadinho em si, não. Mas atingiu toda aquela zona ali da mina. Enfim, são situações muito, muito complexas. Tudo dessa área ambiental é extremamente complexo, né? Extremamente E aí complexo. já é a técnica também de mineração, né? As barragens. Sim. Hoje em dia mudou-se a técnica. Era montante, agora não pode ser mais. Então mudou, é proibida a técnica. Algumas empresas têm que adequar também a técnica de construção da barragem, porque elas estão oferecendo muito risco. Sim. Vocês falaram, né? Voltando aí nas medidas mitigatórias aí. Isso ajuda muito nessa questão de sustentabilidade, né? Porque acho que alguns bons anos atrás não tinha nada disso. A pessoa chegava, instaurava a empresa e estava, né, a fábrica, independente da indústria que ela queria, e não tinha problema nenhum com aquilo. É verdade. Aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, para a pessoa conseguir ter uma indústria maior, assim, ela tem um processo bem dificultoso ali, porque ela precisa dar alguma coisa em troca, né? Para manter a sustentabilidade ali do local. Então, no licenciamento ambiental, você vai prever todos os impactos que o seu empreendimento vai ter. Então, ele gera A, B, C, D e tal de impacto. Então, eu vou buscar uma medida mitigadora para cada um deles. E isso, vamos pensar a longo prazo. Se eu não tiver medida mitigadora, como é que vai ser? Eu vou acabar com aquele lugar. Vou acabar com o equilíbrio ambiental do local, vou acabar com o subsolo. E minha fábrica, meu empreendimento vai ser eterno? Quando eu sair de lá, aquilo vai servir para alguma coisa? Então,